O tema as palestras desse mês, a maior parte delas vão estar todas voltadas. E as pessoas perguntam muito o que é o Dharma, como é que estuda o budismo, precisa ser budista, várias perguntas, né? Então, eu vou dedicar as palestras desse mês e também o curso desse mês. Como a gente fez o mês passado, a gente elegeu um tema e foi abrangendo ele nas palestras, também no curso. Esse mês nós vamos fazer a mesma coisa, só que esse mês vai ser mais focado no entendimento de como que a gente estuda o budismo, mesmo para aqueles que não sejam budistas. Podem estudar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E logo vão estar lá na nossa biblioteca online, no site, 3 novos livros, títulos, escritos pelo 41º Sakya-Trizin, que ele é o que a gente chama de Gogama Trishin Rinpoche. Ele ficou como regente da tradição Sakya por 52 anos, e aí agora ele já tem 3 anos mais, né? Ele passou o trono para o filho mais velho, agora está o filho mais novo, ambos do que a gente chama do Droma Podram, e depois o próximo, 44º, já será do Phuntsho Podram, que são 2 palácios, são 2 famílias. E então nós temos os livros que a gente vai ter, os próximos, do 41º Sakya-Trizin, 42º Sakya-Trizin e o 43º, que é o atual regente da tradição Sakya, que aliás hoje é o aniversário dele. E então a intenção é de nós virmos a falar sobre o budismo, que é, depois como estudá-lo, e o terceiro livro é como praticá-lo na vida cotidiana. Porque o Dharma, ele tem uma coisa muito, muito particular, que é a finalidade de estudar o budismo, praticar o budismo, como eu vou explicar daqui a pouco, é ter uma maior compreensão da realidade, como que nós percebemos essa realidade, como nós interagimos com ela. A finalidade do budismo é nos instrumentalizar, desde todas as técnicas de meditação, que é desenvolver calma mental, depois desenvolver sabedoria cognitiva, fazendo da nossa inteligência, da nossa cognição, do nosso saber, do que a gente estuda. E a terceira técnica é chamada Shunyata. Mas essa em particular é mais para quem adota o budismo como sua prática espiritual também. Mas para que a gente saiba usar as técnicas de meditação, a gente tem que treinar, obviamente, e depois a gente faz o estudo da filosofia, da psicologia, para gerar esse conhecimento que nos inspira, para gerar esse conhecimento que nos leva ao entendimento sobre como funciona a nossa percepção, o que é de fato a realidade, e como que nós podemos fazer uso dessa nossa vida humana da melhor maneira possível, usufruindo de uma temporalidade cada vez mais longa, de experiência de felicidade, de calma, serenidade e lucidez, ao invés de nos deixarmos ser tão facilmente sequestrados pelas emoções aflitivas, do medo, da confusão, do ódio, da raiva, dos ciúmes, da ambição e assim por diante. Aí a gente vai falar sobre isso durante a palestra. Então, só para vocês saberem que logo esses 3 novos títulos vão estar disponíveis na nossa biblioteca, lá no site. Tem uma abinha que tem lá livros, e aí vocês entram lá e vocês podem baixar gratuitamente. Tudo bem? Então, como nós sempre fazemos, a gente começa a nossa prática da terça-feira fazendo alguns minutos de meditação. É uma meditação simples, introdutória, não é um curso, é simplesmente uma experiência contemplativa. Como a gente fala, né, do budismo enquanto filosofia, enquanto psicologia, enquanto meditação e prática, o eixo principal para que a gente possa vir a usufruir de tudo isso
é realmente nós aprendermos a sustentar a nossa atenção no momento presente. Mas além de desenvolver a habilidade de sustentar a nossa atenção no momento presente, nós temos também que nutrir que essa atenção, o meio ambiente na qual essa atenção é colocada, ou seja, os nossos processos mentais e seus desdobramentos, ou seja, o nosso meio ambiente mental, nós devemos cultivar isso, esse ambiente mental, um estado de calma. A gente usa algumas palavras no budismo que não são muito normais, mas é fácil de entender. A gente fala espaço e luminosidade, ou vazio e luminosidade. Só que o vazio, isso a gente vai falar durante os encontros, o vazio não é que seja vazio, que não haja nada ali. Todo o potencial está ali. Mas nós devemos cultivar essa luminosidade, que é, por exemplo, uma maneira fácil de introduzir essa ideia, é que a nossa mente, né, permaneça em estados mais duradouros de serenidade e lucidez. Isso seria a luminosidade, de uma maneira mais introdutória. Então, associar esse estado de espaço e esse estado de claridade ou de luminosidade. Então, por exemplo, no dito popular, quando a gente está estressado, que a gente está com cansaço mental, a gente fala que não cabe mais nada, né? Tô com a cabeça cheia, parece que ela vai explodir. A gente fala isso no popular, né? Mas essa é uma boa ideia de como que a gente pode trazer exatamente o que seria criar essa experiência de um espaço. E esse espaço, ele deve ser luminoso. Esse espaço luminoso significa ser um espaço lúcido, um espaço sereno. Quando a gente consegue associar essas duas coisas, então, toda a nossa inteligência, todo o nosso poder cognitivo, a disponibilidade de tudo aquilo que a gente estudou, que a gente sabe, né, na nossa formação acadêmica, na nossa experiência de vida e assim por diante, possa estar de fácil acesso. É uma maneira também fácil de entender. Quando nós estamos nervosos, quando nós estamos preocupados, quando a gente está estressado, ou mesmo quando a gente está envolvido nas nossas emoções aflitivas, raiva, ódio, ciúmes, inveja, insegurança, confusão, a gente não pensa, porque está tudo bloqueado, está tudo congestionado devido a essas emoções aflitivas. Então, por mais que nós sejamos inteligentes, por mais que nós tenhamos muito conhecimento sobre determinadas habilidades, expertise, mas por quanto nós estivermos sob o efeito das emoções aflitivas, pouco disso está facilmente acessível. Porque existem camadas emocionais ali que não permite que a gente pense com lucidez e serenidade. Então, é nesses momentos que, apesar de podemos ser profissionais de altíssima qualidade, mas em algum momento envolvido nessas emoções aflitivas, quando nós temos que realizar uma ação, desempenhar uma tarefa, pode dar tudo muito errado, né? Ou nós estamos cansados, estamos fatigados, ou com burnout. Isso acontece muito na saúde, porque trabalham muitas horas seguidas sobre um ambiente extremamente estressante, você está lidando com o sofrimento do outro, mas você também está em sofrimento, porque você também é um ser humano. Então, de repente, você comete um erro técnico. Isso não significa que você seja um mau profissional. Por isso que é tão importante, isso já está sendo muito levado em muita consideração em muitos grandes hospitais, em cuidar do bem-estar, da saúde mental dos seus colaboradores. Porque a saúde emocional, a saúde mental, porque já se tem certeza do impacto
que isso tem na produção, né? Desculpe usar a palavra produção, mas dentro de um horário, dentro de um plantão, esses enfermeiros têm que produzir amor, cuidado, têm que produzir um monte de coisa para cuidar dos pacientes. Produção. Então, eles devem estar, como seres humanos, também se sentir amados, respeitados, seguros, protegidos, cuidados, ou seja, criar uma atmosfera de bem-estar. Então, por isso que já há algumas décadas, desde que o Mind and Life começou, o Instituto Mind and Life começou, que é um instituto que começa por iniciativa do 14º Dalai Lama, que, dialogando com os cientistas, dialogando com o que há de melhor na pesquisa, em vários campos do saber, tem contribuído tanto na área da saúde como na área da educação, e também já permeando muito o mundo corporativo. Porque, finalmente, as empresas também vêm entender, assim como os hospitais vieram a entender, e como as escolas também vêm entender, que é impossível você exigir de seus colaboradores, seja no ambiente que for, uma alta performance, se eles não estão se sentindo cuidados. Então, é preciso que se lembre disso. E isso vem justamente do que a gente chama, dentro do Dharma, né, de cuidar desses 3 níveis. Então, a meditação vai cuidar do ambiente mental, emocional e espiritual. E isso vem através da meditação, da filosofia e da psicologia. E aqueles que vierem adotar o Dharma como sua prática espiritual, aí tem toda uma maneira de trazer a filosofia, a psicologia, as meditações para dentro do que a gente chama, na linguagem normal do budismo tibetano, de pujas. É quando a gente senta de manhã, medita e reza. Só que as orações, elas são elas nos conectam à nossa essência, não separada da essência que a gente fala de Buda, mas para não trazer isso muito dentro do linguajar da prática budista mesmo, né, mantendo um linguajar secular, uma prática de puja, no texto, lá vai falar do que você estudou, da filosofia, o que é da parte da psicologia, a meditação está presente e como você treinar a sua mente de uma maneira unifocada. E essa maneira unifocada dentro de um puja vai tratar de você olhar diretamente para a qualidade. Por exemplo, se a gente está falando de Tara, de Buda Shakyamuni, do Buda da Medicina, ou do Buda da Compaixão, ou seja, se for falar do Buda da Compaixão, Chiranjik. Então, o texto, obviamente que você vai ler o texto, vai reconhecer imediatamente muito que a gente fala aqui nas aulas de filosofia, na aula de psicologia, e você vai, quando for a parte de meditar, você vai reconhecer a técnica de Shamatha e Vipassana. Naturalmente, você identifica ali na hora. E isso significa que, por quanto a gente está fazendo puja, ou na nossa prática espiritual, é uma maneira ativa de você relembrar tudo que você aprendeu na meditação, todos os aspectos da psicologia, o aspecto da filosofia, e lembrando que no Dharma, tudo que nós estudamos no Dharma diz respeito a nós nos tornarmos seres cada vez melhores para poder melhor servir aos outros. Então, na verdade, nós não fazemos num sentido egoísta. Nós fazemos no sentido de tornarmos seres humanos melhores para podermos ajudar outros seres humanos. Onde? Em tudo. Como pais de família, como filhos, como companheiros de sala de aula, como marido e esposa, como colaboradores dentro de uma empresa, em todos os níveis. Por quê? Quando a gente pratica o Dharma em essência, estudar a filosofia, a psicologia, as meditações budistas, diz respeito a você reconhecer as suas qualidades, reconhecer o seu potencial humano, mas, acima de tudo, reconhecer que todo e cada um tem as mesmas qualidades e potencial que você tem. Obviamente que nós não atuamos no mundo todo da mesma maneira, porque nós temos
o que basicamente no Dharma a gente chama ignorância, que não tem nada a ver com burrice. Tem a ver com ignorar que há outras maneiras de nós atuarmos no mundo de maneira mais humana. Simplesmente isso. Sermos seres humanos genuinamente humanos. Porque por quanto nós nos reconhecemos na nossa humanidade, dificilmente você vai desejar o mal de alguém. Porque você reconhece no outro você mesmo. Você reconhece no sofrimento do outro um sofrimento que também é seu. Você reconhece no sonho do outro que você também tem sonhos, que você também tem medos, e assim por diante. Então, só pense assim, se minimamente, assim, tentando se aproximar do que é empatia, não falando do conceito pleno de empatia, mas empatizar com alguém significa reconhecer que essa pessoa está em sofrimento. Mas a empatia faz com que você conecte que você alguma vez também já sofreu. E o que você gostaria que fizesse para você naquele momento que você estava sofrendo? Aí não fica fácil você saber minimamente o que é o que você pode fazer por outro. E ser empático por alguém não significa que você tem que saber a resposta. A empatia ela é muito mais sutil. A empatia diz respeito, acima de tudo, ao respeito. Esse respeito, ele é ancorado numa aspiração, num desejo que aquela pessoa, de alguma maneira, se liberte daquela experiência de sofrimento. Então, obviamente que a gente não tem resposta para o sofrimento dos outros. Mal a gente tem das nossas, né? Mas, simplesmente você se disponibilizar a estar ali. Tipo, eu não sei o que eu posso fazer por você, mas obrigado por me deixar estar aqui junto com você agora. Isso traz a pessoa para um outro lugar. Porque quando você está com medo, confuso, quando você está envolvido nas suas emoções afetivas, você precisa de um refúgio. Essa é uma palavra muito forte dentro do budismo. Você precisa, pelo menos, se sentir protegido, de alguma maneira. Então, se há alguém que sente do teu lado e diga, olha, eu não sei o que fazer por você, mas eu estou aqui. Você não está só. Então, isso é minimamente se aproximar de empatia, que é uma grande, incomensurável qualidade humana. Só que essa empatia, na verdade, ela tem um movimento que vem da ternura e o afeto que nós recebemos dos nossos pais, ou daqueles que cumpriram esse papel na nossa vida, e da aspiração que todos os seres venham se tornar livres da experiência de sofrimento. Isso já é compaixão. Então, empatia é precursor para que a gente venha desenvolver a experiência da compaixão verdadeira para com todos os seres. Então, isso foi só assim, um caminhar, um pequeno exemplo de como que a gente não pode pular capítulos no estudo do Dharma. Não tem como pular capítulos. É um estudo sistêmico, muito bem sistematizado, no sentido que, se você estudar o Dharma da maneira correta, você vai elaborando por você mesmo, em você mesmo. E a partir das experiências que você mesmo vai oferecendo você a oportunidade, você percebe isso naturalmente. Então, uma coisa que tem no Dharma é que você não precisa crer. Você precisa simplesmente ter a vontade de saber. O crer, como é que eu posso crer numa coisa que eu não sei o que é? Difícil. Mas, se você se permite a experiência de estudar, meditar, aí a experiência, ela é sua. E aí é você mesmo que pode chegar à conclusão, sim, é verdade, não, não é. O que adotar e o que não adotar. Falei demais, porque geralmente a gente começa com a meditação. Então, bora meditar um pouco?
Porque meditar é o caminho de começar no Dharma. Não há como estudar o Dharma sem oferecer a você momentos de silêncio, para que você ouça você mesmo, né? Então, vamos lá? Então, a instrução é sempre a mesma, para começar. Assumir uma postura física que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. Basicamente, para quem está sentado em cadeiras, certifique-se que as solas dos seus pés estão plenamente no chão. Sinta a gravidade no seu corpo, ou seja, sinta seu peso na cadeira. E coluna reta, ombros nivelados, mãos, palmas para baixo, repouso sobre as pernas, ou, se você preferir, mão direita sobre a mão esquerda, uma mão desliza sobre a outra, desta maneira, os polegares se tocam e você descansa a mão sobre o seu colo. E para quem está sentado em almofadas, certifique-se que a sua panturrilha não está pressionando sobre o seu tornozelo, porque isso prejudica a circulação e acaba dando dor, formigamentos. E essa experiência de desconforto físico acaba sequestrando a sua atenção vai para a dor, e aí começam as aflições, essa aula acaba hoje, acaba amanhã, no que eu vou me meter, eu sou louco, o que eu vou fazer aqui? Tarde demais, porque você já está aqui. Aí na sua casa você desliga a câmera e vai para outro lugar. Mas aqui não dá para fazer isso. Aí tudo bem. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dar as instruções básicas inicialmente. Durante todo o exercício, se for possível você, respire pelas narinas. Se não for, respire pela boca. Durante todo o exercício, a cada exalação, continuamente, durante todo o exercício, vá liberando toda e qualquer emoção, confusão, preocupações, qualquer tipo de emoção aflitiva. Simplesmente libere, não force nada para fora. Em meditação não há nada a ser objeto de apego ou aversão. Em meditação nós apenas nos tornamos conscientes. Ok? Então meditar é trazer a consciência plena ao momento presente. Isso não ocorre de uma hora para outra. Isso leva tempo. Mas é um treino e é possível. Mas além de trazer a atenção plena ao momento presente, meditar significa você ser capaz de sustentar essa atenção no objeto escolhido. No caso, o nosso objeto escolhido é a respiração. Mas não se force a fazer isso. Vai respirar, 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 olha, não é isso. Deixa que a sua atenção apenas desenvolva uma forte intenção de conduzir a sua atenção ao movimento, à experiência da sua respiração. E quando você perceber que se distraiu, note que se distraiu e reconduza a sua atenção novamente à sua respiração. Não fique bravo, não fique irritado, apenas note e reconduza. E repouse a sua atenção novamente na experiência da sua respiração e faça isso quantas vezes for necessário. E com o tempo, você vai se distrair menos e o seu esforço de recondução vai ser menor e o tempo que você permanece na experiência da respiração vai se tornando maior. Isso acontece, é um treino, é que nem ir na academia. Mas aqui no caso, você deve ter uma motivação, uma intenção muito bem estabelecida. Ok? E o resto eu vou falando de pouquinho durante a meditação. Então podemos começar.
Fazemos 3 inalações longas e gentis. E a cada exalação, soltamos nosso corpo totalmente, relaxamos nosso corpo. E isso deve ser um exercício contínuo durante toda a meditação. A cada exalação, soltando o corpo. E solta, e solta. Para facilitar isso, nós trazemos a atenção no topo da nossa cabeça, como um scanner. E nós vamos escanear o nosso corpo, passando a nossa atenção, partindo no topo da cabeça, testa, sobrancelhas, as pálpebras, núcleo ocular, os lábios. Podemos começar nas narinas, os lábios, as bochechas, as orelhas, o maxilar, a língua, a nuca, pescoço, e chegarmos nos ombros. Vamos dar ênfase a relaxar totalmente a nossa face. Soltar a nossa face como se ela derretesse. Isso sinaliza ao resto do nosso corpo para que também relaxe e solte. Respirando, soltando. E também o que possa surgir na nossa mente, nós liberamos emoções, pensamentos, memórias. E apenas sustentamos a nossa atenção no escanear do nosso corpo. Os ombros, os braços, antebraços, cotovelos, mãos, palmas das mãos, os dedos. Inalando e exalando, soltando. Peito, a parte superior da coluna, diafragma, a parte mediana da coluna, o abdômen, a parte baixa da coluna, todos os órgãos internos, inalando e soltando na exalação. A cintura, os quadris, a região sacra, as coxas, joelhos, panturrilhas, os tornozelos, os pés, solas dos pés, os dedos dos pés. Inalando, expandindo, retendo e exalando. Vamos permanecer nessa experiência por alguns instantes. Se necessário, pode fazer outras respirações mais longas para facilitar o relaxamento do corpo.
Vamos por alguns instantes aqui, nesse momento que começamos a experienciar um estado de quietude, sustentando cada vez mais nossa mente, na nossa respiração, na experiência, nas sensações. Podemos nos permitir ser envolvidos a cada inalação por um sentimento de acolhimento. A cada inalação, nos sentimos acolhidos. Na pausa, expandimos essa experiência de acolhimento. E na exalação, acolhemos a todos os seres, incondicionalmente. Simplesmente ofereça a você mesmo esse silêncio, esse acolhimento, inalando, retendo, expandindo e exalando, vivendo a experiência da inalação, da expansão, da exalação, plenamente consciente, no aqui e no agora. Ofereça a você mesmo a experiência de se sentir em si próprio e por si mesmo, a cada inalação, pausa e exalação, se sentir amado, respeitado, acolhido e protegido em si mesmo, na quietude, na luminosidade, no espaço de sua própria mente.
E para tornar a nossa atenção ainda mais acuída ao momento presente, vamos levar a nossa atenção às nossas narinas, de maneira que nós possamos perceber a entrada do ar, volume, temperatura, acompanhar a trajetória do ar entrando pelas narinas, traqueia, preenchendo nossos pulmões, e a experiência do abdômen que se expande, o corpo que se revitaliza, a pausa, o corpo relaxa, o abdômen contrai, o abdômen volta à sua posição, os pulmões se esvaziam, o ar saindo pelas narinas, volume e temperatura. Vamos minimamente acompanhar essa experiência e todas as outras que você perceber em seu próprio corpo, um ciclo de 21 inalações. Lembrando que meditar é desenvolver a habilidade de sustentar a sua atenção unifocada. Então, aqui, o objeto da nossa atenção é a experiência da nossa respiração. E aí nós trazemos atenção às narinas e percebemos o ar, as sensações que nós podemos observar em nosso próprio corpo, na inalação, na expansão ou pausa e na exalação. E vamos fazer isso por 21 ciclos, contando sempre a partir de cada inalação. Caso você perca a conta, não se preocupe, comece do 1 novamente. E assim começamos. E agora simplesmente deixamos que nossa mente repouse em seu estado natural, significando dizer, sem nenhuma tarefa. Apenas deixe que a sua atenção repouse em sua própria natureza, sem nada a ser observado, apenas a experiência.
seja o que possa surgir na nossa consciência mental, se nós não nos envolvermos com nada, em seu próprio tempo e espaço, o que ali surgir se dissolve naturalmente. Mas nós permanecemos na luminosidade e no espaço da nossa mente, repousa no momento presente. Se pensamentos discursivos começam a surgir e você quiser continuar o exercício, redirecione novamente a sua atenção à sua respiração, até que novamente tudo se estabeleça de maneira natural, estabilizando-se assim a atenção na respiração e novamente abandonamos a tarefa e apenas repousamos no espaço e na luminosidade da nossa própria mente. E assim, para encerrarmos o exercício, fazemos novamente 3 inalações longas, gentis, experienciando o nosso corpo, experienciando a qualidade dos nossos pensamentos e desenvolvendo profunda gratidão pelo momento presente, assim como ele é, assim como se apresenta para nós. Muito bem. Então, na temática de hoje, quando Siddhartha Gautama, aquele que nós chamamos de Buda, ensinou o Dharma, ele o fez por 45 anos. E dessa maneira, ele deixou muitos ensinamentos, nós chamamos de ensinamentos. Esses ensinamentos foram divididos em 3 grandes grupos, que a gente chama de Tripitaka. O primeiro diz respeito ao Vinaya, a conduta ética e moral, tanto para laicos como para monásticos. O segundo diz respeito aos sutras, ou seja, os ensinamentos propriamente ditos. A gente chama os discursos do Buda. E o terceiro chama-se Abdharma, que é a coleção das 5 ciências. A astrologia, a medicina, a gramática, enfim. Então, é dessa maneira que nós temos acesso ao Dharma. E aí, dentro disso, nós podemos dividir em filosofia, em psicologia e as ciências contemplativas, ou seja, as meditações. E hoje,
a maneira como nós vemos o Dharma. Nós podemos ver o Dharma como pesquisa, ciência. Nós podemos ver o Dharma como filosofia, psicologia e meditação. E nós podemos ver o Dharma como prática espiritual. Então, são essas uma maneira ampla de a gente se aproximar do budismo. A primeira pergunta é: o budismo é religião? Se você olhar diretamente para como tudo isso surge, e principalmente olhar qual era o propósito do Buda, quando sai do palácio, ainda não Buda, ou seja, sai como príncipe, o príncipe Siddhartha, e ele vai buscar entender, saber se havia alguma maneira de nós cessarmos o ciclo de sofrimento, ou seja, nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. Esse era o propósito dele. Se havia uma maneira desse sofrimento, todo o sofrimento que ele viu quando ele saiu do palácio, não vou contar a história do Buda, mas só para vocês saberem, ele ficou extremamente impactado pelo que ele viu e ele queria saber se havia alguma maneira dos seres não passarem por aquilo. E aí ele entra, vai para ser um asceta por 6 anos, aí ele medita, ele alcança o que a gente chama de iluminação. Só que a gente tem que entender o que é iluminação. Iluminação significa que a resposta que Buda encontra à indagação dele, inicial, é que todas as coisas surgem de causas e condições. Que não há absolutamente nada a que nós possamos atribuir existência inerente. Não a partir dessa experiência humana. Então, não ter existência inerente significa, ou seja, para que uma coisa tivesse existência inerente, ela tem que existir por si, sem depender de nenhuma causa e condição para surgir, permanecer ou dissolver-se. Então, se nós olharmos a partir dessa perspectiva, nesta vida humana, nós não vamos encontrar nada que não tenha dependido de alguma maneira de causas e condições para vir a existir, para permanecer e para dissolver-se. Então, você pode olhar essa sala, não há nada aqui que tenha existência inerente. Você pode olhar para você mesmo. Para isso que você chama de corpo, que é através desse corpo humano que nós experienciamos essa vida. Obviamente que ninguém tem dúvida que precisou de haver causas e condições para que nós viéssemos ao mundo. Se nós olharmos a nossa vida até esse exato momento, nós também vamos perceber que foram inumeráveis as causas e condições para que nós estejamos vivos e da maneira como estamos nesse exato momento. A má notícia ou boa notícia, depende de como cada um olhe, é que nós não sabemos por quanto tempo nós vamos continuar a usufruir dessa vida. Mas também não existe dúvida que nós vamos morrer. Então, a primeira coisa que a gente tem que no Dharma é entender. Então, começa por todo um aspecto filosófico. Entender como que as coisas surgem. Aí a gente pode olhar para o planeta, para as estrelas, para tudo isso. O interessante é observar que nada disso está parado. Nada disso está parado. Mesmo essa mesa parece estar parada, não está, porque deve ter cupim comendo ela. Né? E, mesmo assim, essa mesa é mesa porque a gente arruma ela como se fosse mesa. Mas alguém quiser mexer em alguma coisa, vai subir nela. O cupim, que eu já falei que está aqui dentro comendo, é alimento. Para um lenhador, pode virar lenha. Para quem está nervoso, jogar na parede. Enfim. Mesmo as coisas que nós pensamos que têm uma utilidade definida,
Não raramente a gente se surpreende que as pessoas são capazes de usar coisas de 1000 maneiras diferentes. Então, não há nada, absolutamente nada, mesmo as coisas assim mais sólidas. Isso aqui é ferro. Ferro porque foi extraído, foi fundido, foi queimado, foi isso, foi aquilo, né? Não há nada. A gente não vai achar nada que tenha existência inerente. Então, a primeira coisa. Segunda coisa é, como é que nós absorvemos isso? Então, a primeira coisa é, qual é a origem da realidade, tudo isso que a gente está vendo? É condicionado. Como que nós reagimos como nós temos esse entendimento? Aí é psicologia. Como que nós reagimos a isso? Então, suponha que você tem um apego a alguma coisa. Você não quer nem pensar que aquilo, um dia, não vai mais estar presente na sua vida. E pior é que a maior parte de nós quer que aquilo não mude. Então, nós não pensamos que nós estamos mudando todo dia, toda hora. Não só fisicamente, mas as nossas ideias também mudam. A nossa percepção sobre as coisas muda. Sobre pessoas, sobre as nossas relações humanas. O tempo todo isso está mudando. Então, isso vem da psicologia. Como é que nós podemos aprender a olhar disso de uma maneira que saber disso não nos faça sofrer? Por exemplo, ninguém quer perder pai e mãe. Mas não adianta você não querer perder pai. Pai e mãe não querem perder o filho nem pensar uma coisa dessa. Mas acontece. Então, a segunda coisa é lidar com o fato que, por todas as coisas serem condicionadas para surgir, permanecer e dissolver, nós não temos nenhum controle sobre isso. Então, todo o nosso sofrimento psicológico, emocional, vem de nós ignorarmos. Mas, quem já está me acompanhando louco, né? Me acompanhando esse tempo todo, já escutou tanto falar disso e começou a se atrever a prestar atenção que, de fato, as coisas não são permanentes. Que, de fato, as coisas são impermanentes. Mas existe mais uma coisa, que elas são absolutamente interdependentes. Então, de repente, a gente tem que se ver, olhar um para a cara do outro, por mais que eu não te suporte, porque você já tivesse sumido da face da galáxia que eu habito, de uma maneira ou de outra, eu dependo de você. Aí que o emocional vai subir, que nem um rojão, porque eu não aceito que eu dependo de você. Aí eu posso não aceitar, eu não dependo de você, eu não tenho nenhuma relação com você. Mas eu sou aquela pessoa que trabalha ali naquele escritório que mantém a luz da sua casa acesa das 10 da noite às 6 da manhã. Quem disse? É você que trabalha lá. Só. Querendo ou não querendo, você tem que me aturar das 10 da noite às 6 da manhã. Se você quer ter luz em casa, né? E quando a internet desliga, então? E quando a Sky some, no nosso caso aqui é claro, faz uma semana que desapareceu, ficou escuro. Ou seja, qual é a nossa habilidade de lidar com isso? Porque a ideia é, eu tenho controle, eu comprei, é meu. Só que mesmo aí, se você comprou, é seu, de repente você não gosta mais do sapato. Você não gosta mais da camisa. Você não gosta mais da namorada, do parceiro. Você não gosta mais. Então a coisa está lá, ainda está lá, mas agora é você que olha para a coisa e não gosta mais da coisa. Não é assim? Então, quando a gente vai estudar o Dharma, a gente vai ver isso de diversas maneiras diferentes. O Buda foi de uma
generosidade, de uma compaixão tremenda nesse sentido. Porque nesses 45 anos que ele ensinou de uma maneira que hoje a gente pode sentar e ler, estudar, contemplar, experienciar. Ninguém é obrigado a acreditar no Buda, ele mesmo falava isso. Mas todos nós temos a liberdade de oferecer a si mesmo a possibilidade de aprender. Se você vai gostar ou não, não tem problema. É um direito legítimo de cada um de nós. Mas, dentro disso tudo que ele ensinou e da maneira como foi ensinado, Buda foi muito minucioso em cada detalhe, em cada passo. E, acima de tudo, ele foi extremamente compassivo. Em que sentido? No sentido que ele nunca adiantou a fala dele para além daquilo que se era possível entender. Porque isso já começa quando o Buda tem esse despertar e essa compreensão, ele se calou. Porque ele pensava que se ele falasse isso, ia causar ainda um maior sofrimento nas pessoas. Imagina, por exemplo, no hinduísmo existe, Buda era hindu, não esqueçam disso. Tem 108 deuses. E Buda fala assim, não tem Deus nenhum. Isso é só da sua cabeça. Que impacto isso ia ter? Nenhum. Mas como que ele poderia levar isso a uma compreensão? E sem forçar. Porque no budismo, inclusive, não existe conversão. Ninguém é obrigado a se tornar budista para estudar o Dharma. Como eu disse, é um aspecto da filosofia, da psicologia e das ciências contemplativas. Isso é ciência. Qualquer um pode estudar, independente de crer ou não crer, e se crer, independente do que crer. Se olhar isso como conhecimento. Só que, assim como nós estudamos, academicamente falando, todas as coisas que nós estudamos nos permite a ter uma visão mais ampliada da realidade, aprendemos a lidar com as coisas, aprendemos a fazer coisas e assim por diante, o Dharma vai nos oferecer a mesma condição. Então, não é raro as pessoas que estudam o Dharma como ciência, como eu mesmo faço. Então, o ponto é, quando nós começamos a estudar o Dharma tem uma pegada, que ele é tão estruturado, que quando você estuda filosofia, começa a estudar a parte da psicologia e oferece a você mesmo a oportunidade de aprender a meditar de maneira correta, essas coisas vão se juntando. Então, não é ninguém convencendo você. É a sua lucidez, a sua serenidade, o seu estado mental calmo, que vai poder olhar para aquilo que você olhar e entender diretamente a origem, causa e condição da experiência que você está vivendo neste momento. Você vai entender que ao longo da sua própria história, trouxe o resultado que você é nesse momento. E vai também apontar aqui as transformações ou as mudanças que você vê na sua própria vida como necessário, está em sua legítima direito ou decisão de tomar, de fazer. Então você não precisa que os outros mudem para você. Você, no Dharma, nós aprendemos que nós somos o sujeito da ação. E a experiência que nós temos a cada dia, a cada segundo, a cada momento, nada mais é que uma resposta ou uma reação à nossa própria ação. Então, às vezes, nós olhamos coisas no mundo macro
E a gente fala, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou incapaz de mudar isso. Não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Quando você olha isso no mundo macro. Mas quando você vem entender que esse macro que você percebe, ele é nada mais que desdobramento de incomensuráveis micros, aí você entende, não, peraí, eu faço parte disso. Então, não é que a gente muda, por exemplo, a Cracolândia. Nós gostaríamos que todos aqueles seres saíssem daquela experiência de sofrimento. Mas um indivíduo não vai fazer isso. Há que haver uma educação, todo um outro processo, macro. E vai demorar muito para que aquilo mude. Mas é um processo onde todos e cada um de nós podemos sim, cada um no seu expertise, colaborar. E não simplesmente silenciar. Então, na nossa família, nos nossos amigos, na nossa empresa, quando nós entendemos que todas as coisas que nós estamos experienciando são resultantes, eu tenho que entender como que essa resultante pode mudar. Ela muda no condicionante da ação original. O que eu posso mudar aqui para que lá na frente eu experiencie algo diferente? Muito bem, até aí parece que não é difícil. Mas nós temos que contar com uma coisa que é muito clara dentro do mundo. Quando você olha psicologia, filosofia, nós temos algumas coisas que tem que ficar bem claro. Todas as coisas são condicionadas. Todas as coisas surgem de causas e condições. Tudo que nós experienciamos é a consequência. Ponto. Até aqui não é tão difícil. Só que nós somos um coletivo. E nós não percebemos as coisas da mesma maneira. E não é eu falar para ele, olha, essa flor é bonita, entendeu? Tá certo, entendeu? Não, isso não funciona assim. O que entende é falar, nós olharmos e falar, isto aqui é uma flor. Ela é impermanente. Ela dependeu de causas e condições para surgir. E ela vai permanecer aí enquanto as causas e condições celulares, toda a biologia dela, clima, ambiente, se põe água ou não, enfim, causas e condições. Ela permanece ali. Então não é eu querer que ela permaneça. E mesmo que eu queira, daqui uma semana ela vai estar sequinha, como a que eu troquei hoje estava. Não adianta eu querer controlar isso. Eu posso entender as causas e condições. Eu posso entender que nós somos todos, nós, tudo isso aqui é interdependente. Então, essa parte, talvez, que seja mais difícil. Mas você não disse que a gente não depende? É que nós temos um conceito errado. Quando o filho fala, você já está falando assim, eu sou independente, eu já quero ir para a rua, você já está falando assim, logo você vai falar. Mas tudo bem. Quando a gente vai virando, né, adolescente, virando, né, eu quero a minha independência, eu sei o que eu faço, eu posso ver aquela... A gente já falou isso, né? Todos nós já falamos isso. Então, a gente sabe que não funciona bem assim. Mas essa independência, ela é verdadeira num sentido, mas ela não é verdadeira no outro. Porque independência como adolescente, eu quero sair a hora que eu quiser e voltar a hora que eu quiser. E a minha cama tem que estar lá, a geladeira tem que estar abastecida, tudo tem que ir lá, porque eu vou voltar. Eu vou ali na festa, mas eu vou voltar. Eu sou independente. Aí o pai fala, você pode ir e voltar, né? Mas você tem algum lugar para voltar, não tem? Tem. Aqui é minha casa, a sua casa. Então vamos lá. Aí começa todo contar uma história de como que essa casa surge, como que você surgiu. Você pode sair para balada, faz parte, nós também fizemos isso, sua mãe também fizemos. Até assim que a gente se encontrou, e periri, para lá. Mas você tem um lugar para voltar. Então isso no Dharma a gente chama de refúgio. Então essa é uma ideia que a gente tem que compreender. Então nós temos a primeira ideia do refúgio externo, a casa para voltar, o guarda-chuva para sair na rua, tal. Mas ao tempo eu vou entender que o refúgio verdadeiro
é o refúgio da minha lucidez. É quando eu volto para a minha lucidez e olho para mim. Então, essa ideia de independente, porém interdependente. Essa parte não tem como mudar. Eu posso me tornar independente dos meus pais. Legal, agora eu tenho um salário, eu não preciso mais ficar pedindo dinheiro para eles. Agora, quizás está na vez de botar alguma coisa lá dentro, porque eu fiquei tirando. Ou seja, é esse amadurecimento. E o Dharma vai construindo isso de uma maneira muito lúcida, muito clara. E quando você se sente pertencente a isso, a sua percepção muda. Então, agora, como eu estava falando, para que tudo isso possa andar, nós temos que entender que nós reagimos às coisas como nós, cada um de nós, a percebe. A novidade é nós nunca percebemos do mesmo jeito. A gente pode concordar, mas não significa que a sutileza da minha percepção e a sutileza da sua percepção é a mesma. Mas nós concordamos que a flor é bonita. Mas bem que podia ser uma orquídea, né? Mas é bonito, é bonitinho. É legal, eu gosto de flor. Mas podia ser uma margarida. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você vai entendendo isso, com cada vez mais acuidade, e você vai trazendo isso para as experiências boas e também para as experiências ruins, até o momento que você vai chegar à conclusão que não há uma experiência boa nem uma experiência ruim. Porque basta eu mudar minha percepção e eu vou dizer, olha, a experiência boa foi altamente intoxicante e a ruim foi que me libertou. Não é uma maneira comum de pensar, é? Não é. Mas, de novo, à medida que você faz uso, eu falei da psicologia e da filosofia, mas esse entendimento, essa clareza, essa sutileza, esse haha, agora eu entendi, vem da meditação. Porque meditar é uma inversão de olhar, é uma inversão de falar, olha, a flor é bonita. Perceber que a flor é bonita, o que causa em mim? O que é chegar no campo de lavanda, não sei quem já teve a oportunidade de entrar no campo de lavanda, e se embriagar daquele cheiro de lavanda. E entrar em contato com o que aquele cheiro de lavanda, aquele aroma de lavanda, produz em mim. O que a chuva, o que a brisa, o que o pôr do sol, o que isso produz em mim? Produz estados de consciências diferentes. Porque à medida que eu vou me permitindo permanecer numa experiência que eu inicialmente considero agradável, permite que eu me desloque dos medos e comece a me abrir para ver as coisas de uma maneira mais acuida, mais clara. Uma maneira de exemplificar isso é quando você está triste e você come uma comida gostosa, você não sente o sabor da comida. Quando você está feliz e você come uma comida bonita, você exagera que a comida estava boa demais. Mas quando você estava calmo, lúcido e sereno, aí você vai experienciar o verdadeiro sabor da comida. Então, são níveis de consciências que estão sendo impactados por uma experiência emocional que é impactada por uma realidade externa e assim por diante. Então, são diferentes níveis de compreensão. Então, quando a gente vem estudar o budismo enquanto filosofia, enquanto psicologia, ciências contemplativas, a parte mais importante é quando você tem a coragem de trazer isso para o metrô, para o busão, para o escritório, para o consultório, para a conversa com o seu filho, seja qual for a situação. Ou mesmo em situações mais delicadas, quando você recebe um diagnóstico de uma doença terminal.
Todas essas coisas são cenários que ocorrem na nossa mente. Aí entra o cerne, a ponta mais sutil de todo o que é o budismo. Porque o budismo vai nos ensinar que todo esse universo que eu acabei de descrever, ele só existe na nossa mente. Então, o universo que nós cultivamos na nossa mente não esse universo externo. Essa é uma parte muito difícil de entender. Por quê? Aí volta, agora vem uma parte bem delicada de ciência da mente. Mas que é que todo o nosso sensorial, tudo que nós experienciamos sensorialmente, se torna uma imagem mental, que nós chamamos de consciência mental, ou sexta consciência. Não vou me aprofundar nisso tudo, porque não dá tempo. Ou seja, como eu falei, cada um de nós vê esta flor. Ela é a mesma flor, para todos nós que estamos vendo. Mas a imagem mental que nós capturamos dela vai ser totalmente impactada pelo discurso, vou dizer assim, que cada um de nós elabora sobre a experiência de olhar para essa flor. E isso é único. E aqui agora entra particularidades muito fortes para dentro da filosofia e da psicologia budista, para vir a entender isso. Se essa é a mesma flor, e nós todos somos seres humanos, e estamos olhando para ela, por que que nós não a percebemos da mesma maneira? Porque existe uma coisa chamada condicionante. E aquele novo vai estar na estrutura da filosofia, vai estar na estrutura da psicologia. O que é um condicionante? Certo? Então, por exemplo, assim, um exemplo raso. Se você come uma comida ruim, qual a possibilidade de você comer essa comida de novo? Mesmo que ela esteja embrulhada dentro de um chocolate. Se falarem para você que lá dentro tem jiló, imagine, você experimentou jiló uma vez e desconjurou o infeliz do jiló. Aí um dia você vê um bombom, mas sabe aquele bombom que você olha assim e fala, é tudo que eu queria na minha vida? Vai lá e compra. E a hora você mastiga, come, aparece um jiló lá dentro. O que você faz? Se a sua aversão ao jiló for dominadora, você não vai nem falar, mas pera. É chocolate por fora, é isso. Deixa-me permitir experienciar o jiló com chocolate. E não é que é bom? É uma experiência que ocorre aqui em Cabriúva. Desculpe vocês que estão aí fora. Mas ali no Mineiro, ele vende jiló. E todo mundo pensa que é figo. E todo mundo come o trem. Que delícia! Até que alguém conta que aquilo ali é jiló. Aí a resposta qual é? A primeira resposta. Mentira. Impossível. Mas entenda, ela é verdadeira a resposta, porque é o seu condicionante. Você não acredita que o que era ruim, e de uma outra maneira podia virar bom. Quantas vezes nós resistimos a perceber que uma pessoa mudou? Mas a maior parte das vezes não foi a pessoa que mudou. Nós mudamos e agora nós a compreendemos de uma outra maneira. Mas vá aceitar que foi você que mudou. Não é? Exemplos práticos de vida. Porque o título da palestra era filosofia, psicologia, meditação e prática. Então agora é colocar na prática. E uma das principais práticas é você perceber que não, a maior parte das vezes não é a pessoa que mudou. Foi o seu condicionante que mudou. Porque você passou por experiências da vida que foram amaciando a sua braveza. Foi amaciando o seu preconceito. E hoje você consegue ver as pessoas de uma outra maneira, mesmo elas continuando a ser o que sempre foram. Então, essa é uma das principais contribuições do Dharma.
é o mesmo que você recebeu o diagnóstico, você vai morrer daqui 3 meses. Qual a novidade que você vai morrer? Nenhuma. Ou alguém tem dúvida? O problema é qual o condicionante que não aceita isso? O apego à vida, o desconhecimento da morte ou o medo da doença? Porque tem doenças que são extremamente dolorosas. E como você sabe, um amigo meu teve essa doença, eu vou passar por aquilo. Então, o que eu tenho medo é da morte, do morrer. Eu tenho medo da morte, do processo de morrer. Entende? Então, eu só estou trazendo alguns exemplos para que se amadureça para vocês, possibilite para vocês um entendimento do que é estudar o Dharma. Estudar o Dharma, em última análise, é como a gente chama. O Buda era o quê? Um ser iluminado. Iluminado por quê? Porque ele acordou do sonho da ilusão. Qual é a ilusão? De acreditar que os fenômenos são permanentes, verdadeiros, concretos e assim por diante. Então, quando a gente fala em morte, não devia ser novidade. Se você não quer ter uma morte ruim, cuide para o que você faz todo dia na sua vida. E o ruim é tanto ruim do desespero do apego, do desespero do rancor, do desespero do arrependimento, ou do desespero de jamais ter cultivado alguma possibilidade de olhar para a morte não simplesmente como uma finitude. Né? Então, no Dharma, isso é claro. O que morre é o corpo. O fenômeno mente e corpo são dois fenômenos separados, que nesse momento nós experienciamos eles como único. Mas quando você realmente estuda e medita, aí você começa a perceber que não é bem assim. Mas também este processo, ninguém precisa acreditar nisso. O ponto é, qual a responsabilidade que eu assumo perante a minha vida? Quais as ferramentas que eu posso desenvolver através da minha inteligência, da minha cognição, que eu possa viver essa vida de uma maneira mais lúcida, mais serena, mais calma, e que eu possa usufruir da vida. Porque um discurso comum na terminalidade é: eu não aproveitei a vida. Eu não vivi a vida. Esse é o discurso comum na terminalidade. Então, o Dharma nos ensina, desde o começo, a viver a vida. Não juntar riquezas, mas viver a vida. Se juntar riqueza está sendo possível dentro de uma perspectiva mental, emocional, física, espiritual saudável, ótimo. O ponto é quando, em favor da materialidade, eu deixo de viver a vida. Então, isso só para exemplificar de como essa estrutura do Dharma, e como estudar o Dharma. O que eu estou estudando? Qual seria o meu objetivo? Né? Agora, em termos práticos, né, nós vamos ter aqui no Dharma, nós temos o Dharma como ensinamentos de Siddhartha, ele é único. Então, o Tripitaka é um só. À medida que, com o passar dos séculos e dos milênios, o Buda nasceu, viveu mais ou menos 500 anos antes de Jesus, então estamos aí com quase 3.000 anos. À medida como esse Dharma caminhou pelo mundo, vou usar essa palavra, caminhou pelo mundo, como que ele foi sendo introduzido em diferentes culturas e como essas culturas foram adotando esse conhecimento, faz com que a gente tenha diferentes escolas e tradições. Mas, de novo, como estudar o Dharma na sua estrutura que eu falei inicialmente, o Tripitaka. Então, eu tenho o Vinaya, que é a conduta de ética e moral, e aí eu vou tendo o Hinayana, como a primeira escola que o Buda ensinou, ao tempo que ele estava vivo ainda, e depois surge o Mahayana, e depois surge, dentro do Mahayana,
o Vajrayana ou Tantrayana. Então, isso acaba sendo, de maneira mais ampla, como que eu olho, do que eu estou me aproximando. E aí, dentro dessas escolas, você tem o Hinayana, o Mahayana. O Hinayana continua sempre sendo o que está possível ainda hoje, a escola Theravada. Quando eu entrar no Mahayana, eu vou ter a grande maioria das escolas japonesas, chinesas, coreanas e aí por diante, e de Taiwan. E quando eu entro dentro do Mahayana Vajrayana, aí eu vou ter as 4 tradições que estão presentes hoje. Eram muitos antigamente, mas hoje elas se resumem a 4 escolas. A Nigma, a Sakya, a Gelug e a Kagyu. A Kagyu e a Gelug, nessa sequência. Nigma, Sakya, Kagyu e Gelug. Dentro dessas tradições, ou dentro dessas escolas, todas elas estudam a mesma coisa. No entanto, cada uma delas tem uma expertise. Algo que cada uma delas tem foco. Então, se eu pegar a escola Nigma, eu vou ter o Dzogchen. Se eu pegar a escola Sakya, eu vou ter o Landry. Se eu pegar a escola Kagyu, eu vou ter o Mahamudra. E se eu pegar a escola Gelug, eu vou ter o Lamrim. De outra forma de ver isso, é como que elas praticam isso, né? Mas o importante é saber que esse conhecimento é comum nas 4. E cada uma delas, por exemplo, dentro da escola Sakya, a que eu pertenço, nós estudamos o Tantra, estados de geração, aproximação e assim por diante. Dentro da escola Gelug, ficou mais focado na filosofia, nos debates filosóficos, no estudo. Se eu pegar a escola Mahamudra, ou seja, Kagyu, lá está a maior parte das meditações. E se eu pegar na escola Enigma, que está o Dzogchen, que é a perfeição, e assim por diante. Então, mas esse mesmo conhecimento está distribuído nas 4. As 4 têm, mas elas especializaram cada uma delas dentro de um determinado ponto. Isso é muito legal, porque a gente pode visitar um ao outro para determinados pontos, para algumas especificidades. Eu acho isso fantástico. Então, não deve haver sectarismo nisso, de maneira alguma. A diferença entre Hinayana e Mahayana é que no Hinayana se focou dentro da conduta ética e moral, focou dentro dos discursos do Buda, dos sutras. E a gente chama de self-liberation. Você faz isso considerando sua própria liberação. Mais tarde, as pessoas vêm entender que Buda falava do caminho, que podia ser da interdependência, onde nós somos, um para o outro, causa e condição de libertação das nossas próprias ignorâncias. E aí surge o caminho do Bodhisattva, Shantideva. Surge a grande escola madhyamika. Então, quando nós olhamos aqui, dentro do Mahayana, nós vamos ter que estudar, sim, tudo que está incluso na escola Hinayana, porque aqui está a conduta ética e moral, aqui está os discursos do Buda, e eles são altamente especializados em meditação vipassana. Eu vou pegar isso e trazer para o Mahayana, onde o Buda vai colocar o grande caminho do Bodhisattva. O grande caminho do Bodhisattva significa a prática das 6 perfeições, das 6 paramitas. Onde nós reconhecemos que somos um para o outro facilitadores de reconhecer em nós o que nós precisamos mudar. Ou seja, se ele me dá raiva, eu não vou falar, ele é a minha raiva. Ele não pode ser minha raiva, porque se ele fosse, ele infartava. Mas quem tem raiva é quem infarta. Então, ele não pode ser minha raiva. Né? Então, alguma coisa que ele fala ou diz bate tão fortemente no meu apego, no meu preconceito, ou que seja, que me causa aquilo que a gente sente como raiva. Então, ele me fez um favor, porque na hora que eu sinto isso, eu entro em contato com um veneno mental, um veneno emocional altamente destrutivo. E até que eu compreenda que ele não é a minha raiva, ele foi simplesmente o veículo pelo qual eu percebi que havia o potencial da raiva, do ódio, da vingança dentro de mim. E que se eu der trela a essas emoções, eu sou capaz de cometer atos irremediáveis. Entende? E depois vem, dentro de todo esse estudo, vem
mais tarde, que é os últimos ensinamentos do Buda, que é o Tantra, onde nós vamos tratar da consciência mais sutil, de como que nós podemos verdadeiramente trabalhar isso de uma maneira mais rápida. Então, mas tudo isso, se ficar no campo da almofadinha da meditação, ou de ficar rezando, fazendo puja, não vai adiantar nada. Nós temos que pegar isso e levar para a rua, para a vida prática. Como que estudar, contemplar, meditar tem colaborado para que eu me torne um ser humano cada vez melhor. E me tornar um ser humano cada vez melhor, expandir a minha compreensão. Então, quando eu percebo aquilo que causa em mim sofrimento, aquilo que causa em mim isso ou aquilo, em termos dos venenos mentais, eu vou perceber que não é só em mim que isso acontece. Acontece em todos nós. Então, agora a gente tem mais acolhimento e também mais cuidado dos nossos julgamentos. E aí toda a parte da psicologia da empatia, da compaixão e tudo mais, aí ela vai realmente funcionar. Do contrário, você vai ficar rezando porque o mundo muda, mas você não muda. Isso não vai levar a lugar nenhum. Então, como diz o nosso amigo Mahatma Gandhi, sejamos nós a experiência que nós queremos ver no mundo. Então, é isso que se trata o budismo. Então, como que a gente vem a estudar isso? Então, a gente estuda através de um professor, a gente estuda... Porque muito do Dharma, hoje em dia, está na literatura. O difícil é saber qual é a boa literatura e qual é a má literatura. Bom, acho que, enfim, isso está em toda e qualquer coisa. Mas o Dharma tem uma especificidade. Ainda existe a necessidade da transmissão oral. Ou seja, você pode estudar 6 perfeições, por exemplo. Existe o livro 6 perfeições. Ótimo. Na hora que você começa a estudar aquilo, você pega a primeira das perfeições, generosidade. Aí você vai ser generoso no mundo. Vai ser meio difícil. Porque existe uma expectativa de nós, eu estou sendo generoso, por que você não é generoso comigo? E essa generosidade é o que, na verdade? Suprir materialidade aos outros, certamente que isso vai ajudar. Mas não é isso. Somente isso. Existe um nível mais sutil, que é esse, que é o nível transformador, que é a percepção do que é a generosidade. Porque a generosidade é um grande antídoto para o egoísmo. Eu não posso ser egoísta e generoso ao mesmo tempo. Eu não posso ser compassivo e egoísta ao mesmo tempo. Então, aí que eu vou começar a ver que é na vida diária que eu realmente começo a experienciar aquilo que na meditação eu entendi que eu gostaria de mudar. Aí você vai para o mundo, achei, agora eu mudo. Mas o mundo não vai mudar junto. Então, aí que a gente vai entender que é a percepção. Aí a coisa começa a funcionar de uma outra maneira. Tá bom? Então, penso que era isso, né? É 9 horas da noite, eu acho que eu já passei do horário quase. Mas, enfim, era isso que eu queria compartilhar com vocês. O curso desse mês é um aprofundamento sobre isso. Ok? Então, eu vou me despedir porque eu vou desligar a câmera. Não, a câmera.